Eu estava sentada naquela mesa de jantar, olhando para o bolo de aniversário do meu avô, quando minha vida virou de cabeça para baixo. A casa dele estava cheia, toda a família reunida, aquele clima de festa, sabe? Meu avô Joaquim completando 78 anos, todo mundo fingindo que éramos uma família feliz. Ai, gente, eu nem imaginava o que estava prestes a acontecer. Meu avô levantou a taça de vinho e começou o discurso dele. Todo mundo ficou em silêncio. Ele agradeceu a presença de todos, falou da família, dessas coisas que avô fala em aniversário. Mas aí ele olhou diretamente para mim e disse uma coisa que me congelou na cadeira. Eu queria agradecer especialmente minha neta. Ela está construindo a vida dela, trabalhando duro, e eu tenho muito orgulho de poder ajudar. Há 3 anos eu mando R$ 2.000 por mês pro aluguel dela, e sei que esse dinheiro faz diferença. Gente, eu juro que meu coração parou. Literalmente parou. Eu olhei para ele com os olhos arregalados porque eu nunca, em 3 anos, recebi um único centavo do meu avô. Nem R$ 1, nada, zero. A mesa inteira me olhando, esperando eu agradecer, esperando eu fazer um discurso emocionado, e eu ali, paralisada, tentando processar o que ele tinha acabado de falar. R$ 2.000 por mês durante 3 anos? Isso dava, deixa eu fazer a conta, R$ 72.000. R$ 72.000 que eu nunca vi. Vô, eu tentei falar, mas minha voz saiu trêmula. Eu não recebi esse dinheiro. O silêncio que caiu naquela sala foi ensurdecedor. Meu avô franziu a testa, confuso. Minha mãe, que estava sentada do outro lado da mesa, ficou completamente pálida. Meu pai baixou os olhos para o prato. Como assim você não recebeu? Meu avô perguntou, a voz dele carregada de preocupação. Eu transfiro todo dia 15 de cada mês. Tenho todos os comprovantes. Joaquim, ela deve estar confusa. Minha tia Laura se intrometeu imediatamente. Aquele sorrisinho falso no rosto. Às vezes a gente recebe tanta coisa que nem lembra, né? Eu senti meu sangue ferver. Tia, eu sei exatamente quanto dinheiro entra na minha conta todo mês. Eu pago minhas contas, eu sei o que eu ganho, e eu nunca recebi R$ 2.000 do vovô. Minha mãe Regina deu uma risadinha nervosa. Filha, não vamos criar uma situação aqui no aniversário do seu avô, né? A gente conversa isso depois em casa. Não, Regina. Meu avô falou, a voz dele ficando mais séria. Se ela diz que não recebeu, alguma coisa está errada. Eu transfiro para a conta dela todo mês. Tenho o número da conta, da agência, tudo certinho. Vô, qual o número da minha conta que o senhor tem? Perguntei, minha voz saindo mais firme agora. Ele pegou o celular, mexeu um pouco e leu os números. Meu coração disparou. Aquela não era minha conta. Eu nem tinha conta naquele banco que ele falou. Minha conta era em outro banco, completamente diferente. Vô, essa não é minha conta, falei, sentindo minhas mãos tremerem. Eu nem tenho conta nesse banco. A expressão no rosto do meu avô mudou completamente. De confusão para preocupação, de preocupação para raiva. Eu nunca tinha visto ele com aquela cara. Ele olhou direto para minha mãe. Regina, você abriu essa conta para sua filha? Minha mãe engoliu seco. Todo mundo na mesa estava olhando agora. Meus primos, meus tios, todo mundo em silêncio absoluto, aquele clima pesado que você podia cortar com a faca. Pai, a gente pode conversar isso depois? Não é o momento. Ela tentou desviar. Agora é o momento, Regina. Meu avô bateu a mão na mesa, fazendo os copos tremerem. Eu estou mandando dinheiro para minha neta há 3 anos. Se ela não está recebendo, eu quero saber para onde esse dinheiro está indo. Minha tia Laura, que sempre teve treta com minha mãe, não perdeu a oportunidade. Nossa, Regina, que situação, hein? Você que gerencia essas coisas da sua filha, né? Cala a boca, Laura. Meu pai Carlos falou pela primeira vez, a voz dele saindo baixa, mas agressiva. Não, Carlos, deixa ela falar. Meu avô virou para ele. Por que você está defendendo? Você sabe de alguma coisa? O silêncio do meu pai foi a resposta. Ele não negou. Ele não disse nada. Apenas ficou ali, olhando para o prato, os ombros tensos. Gente, foi nessa hora que caiu a ficha. Meu pai sabia. Minha mãe estava envolvida. E eu, a idiota, trabalhando feito uma louca, me virando nos 30 para pagar aluguel, luz, água, comida, enquanto R$ 2.000 que eram para mim estavam indo para algum lugar que eu não fazia ideia. Eu quero ver os comprovantes, falei, minha voz saindo firme agora.
toda a vergonha transformada em raiva. Vô, o senhor pode me mostrar todos os comprovantes? Eu preciso entender o que está acontecendo aqui. Vou te mostrar agora. Ele se levantou da mesa. Vem comigo pro escritório. Eu me levantei também. Minha mãe tentou segurar meu braço. Filha, espera, a gente precisa conversar antes. Tira a mão de mim, falei, olhando direto nos olhos dela. Pela primeira vez na vida, eu vi medo no olhar da minha mãe. Medo de ser descoberta, medo de que tudo viesse à tona. Enquanto eu seguia meu avô pro escritório, ouvi minha tia Laura comentando baixinho com alguém. Eu sempre soube que tinha coisa errada nessa história. O aniversário tinha acabado. As pessoas começaram a se levantar, o clima de festa completamente destruído. Eu nem liguei. Tudo que eu queria era entender como 72 mil reais tinham sumido da minha vida sem eu nem saber que eles existiam. E mais importante, quem tinha roubado de mim. Sentei na cadeira de couro do escritório do meu avô, com as pernas tremendo. Ele abriu a gaveta e tirou uma pasta. Uma pasta grossa, cheia de papéis organizados com aqueles clipes coloridos. Meu avô sempre foi metódico com dinheiro. Ele não brincava com essas coisas. Tá tudo aqui, ele disse colocando a pasta na minha frente. Cada transferência, cada comprovante. Do dia 15 de abril de 2022 até o dia 15 de dezembro de 2024. Eu abri a pasta e senti meu estômago revirar. Eram dezenas de comprovantes. Todos carimbados pelo banco, todos com a mesma informação, transferência de 2 mil reais para uma conta corrente. E o nome na conta? O meu nome completo. Vô, isso aqui... Minha voz falhou. Isso aqui é meu nome mesmo, mas eu juro por Deus que eu nunca abri essa conta. Ele sentou na cadeira do outro lado da mesa, aquela cadeira gigante de couro, e passou a mão pelo rosto. Meu avô parecia ter envelhecido 10 anos naqueles últimos 15 minutos. Quando você abriu essa conta? Ele perguntou, a voz dele cansada. Eu não abri, vô, repeti, sentindo as lágrimas queimarem nos meus olhos. Eu tenho conta em outro banco desde os 18 anos. Nunca mudei. Nunca abri outra conta. Ele pegou um dos comprovantes e olhou atentamente. Essa conta foi aberta em março de 2022. Você tinha quantos anos? 21, respondi. Eu estava no 3º período da faculdade. Alguém pode ter aberto essa conta usando seus documentos, ele disse, e eu vi a mandíbula dele travar. Alguém que tivesse acesso aos seus documentos. Minha mãe. Claro que era minha mãe. Ela sempre ficou com cópias dos meus documentos, dizendo que era por segurança, que mãe precisa ter essas coisas. Eu, boba, nunca questionei. Vô, eu preciso ir nesse banco amanhã de manhã, falei, já pegando meu celular. Eu preciso descobrir quem movimentou essa conta. Preciso de extratos. Preciso de tudo. Eu vou com você, ele disse sem pestanejar. Amanhã, 9 horas da manhã. Eu vou ligar pro gerente agora. Ele me deve alguns favores. Saímos do escritório e voltamos para a sala. A festa tinha acabado completamente. Tinha apenas minha mãe, meu pai, minha tia Laura e meu tio Marcos, ainda ali, conversando em voz baixa. Quando me viram, todos ficaram em silêncio. A gente precisa conversar, falei, olhando direto para minha mãe. Não hoje, ela disse, pegando a bolsa. Tá todo mundo nervoso, a gente conversa com calma amanhã. Não, minha voz saiu mais alta do que eu esperava. A gente conversa agora, aqui, na frente de todo mundo. Meu avô fechou a porta da sala. Minha tia Laura se acomodou no sofá, claramente animada com o barraco que estava prestes a rolar. Ela sempre adorou ver minha mãe se ferrar. Regina, meu avô começou, a voz dele perigosamente calma. Você abriu uma conta em nome da sua filha? Minha mãe olhou para o chão. Pai, era para facilitar. Ela estava na faculdade e tinha muita coisa na cabeça. Facilitar o quê? Eu gritei. Eu nem sabia que essa conta existia. Baixa o tom comigo, mocinha. Ela retrucou, tentando retomar o controle. Eu sou sua mãe. Mãe que rouba da filha não merece respeito. Soltei e vi meu pai dar um pulo da cadeira. Olha como você fala com sua mãe. Ele levantou o dedo para mim. Senta, Carlos, meu avô ordenou. Você vai ficar quieto porque eu tô suspeitando que você também tá metido nessa história. Meu pai sentou, mas dava para ver a veia do pescoço dele saltando. Regina, eu vou perguntar uma única vez, meu avô continuou. Para onde foi o dinheiro que eu mandei para minha neta? Silêncio. Minha mãe mordeu o lábio,
Olhou para o lado, olhou para o teto. Aquele jeito dela de sempre fugir das coisas. Fala, Regina! Minha tia Laura cutucou. A gente tá esperando. Laura, você não tem nada a ver com isso, minha mãe rebateu. Tenho sim, porque você fez meu pai de trouxa por 3 anos. Laura devolveu. Você usou o dinheiro que era da sua filha. Eu precisava! Minha mãe finalmente explodiu. Vocês não entendem. Eu tinha dívidas, eu tinha contas para pagar, Você tinha apostas para fazer. Meu pai murmurou, tão baixo que quase não ouvi. Tudo parou. Apostas? Apostas? O que você disse? Meu avô virou para ele. Meu pai levantou os olhos e pela primeira vez eu vi culpa genuína ali. Ela tem um problema. Com apostas online. Já faz uns 4 anos. Carlos, cala a boca! Minha mãe berrou. Não! Ele berrou de volta. Eu já cobri suas merdas tempo demais. Eu já menti tempo demais. Seu pai tá mandando dinheiro pra nossa filha e você tá gastando tudo em cassino online, em aposta de futebol, em jogo do tigrinho, em tudo quanto é porcaria. Meu Deus! Minha mãe tinha vício em jogo. Ela tinha desviado 72 mil reais do avô para alimentar um vício. Eu me sentei no sofá porque minhas pernas não me seguravam mais. Meu avô ficou branco. Minha tia Laura estava boquiaberta. Quanto você perdeu? Meu avô perguntou, a voz dele fria como gelo. Minha mãe começou a chorar. Eu não sei, eu não contei. Quanto? Ele elevou a voz, coisa raríssima para ele. Uns 100 mil, ela soluçou. Talvez mais. 100 mil reais? Eu gritei. Você perdeu 100 mil reais em apostas? E ainda roubou 72 mil que eram meus? Não eram seus, eram do seu avô. Ela cuspiu com raiva, mostrando a verdadeira face. Você não fez nada para merecer esse dinheiro. Ele que decidiu te bancar sem te perguntar. Ele quis me ajudar, não você, gritei de volta. E você roubou. Você abriu uma conta falsa no meu nome e roubou. Olha, tecnicamente eu não roubei porque a conta estava no seu nome. Isso é crime, meu avô explodiu. Isso é apropriação indébita. Isso é estelionato. Você abriu uma conta fraudulenta usando documentos da sua filha. Minha mãe ficou quieta, finalmente entendendo a gravidade da situação. Pai, por favor, ela tentou, voltando para o choro. Eu vou pagar de volta, eu prometo. Só não me denuncia, pelo amor de Deus. Com que dinheiro você vai pagar? Ele perguntou. Você não trabalha há 5 anos. Você vive do salário do Carlos. E do seu dinheiro também, minha tia Laura acrescentou. Porque todo mundo aqui sabe que você sempre pede emprestado pro papai e nunca devolve. Meu avô esfregou o rosto com as 2 mãos. Carlos, você sabia desde quando? Meu pai baixou a cabeça. Desde o começo. Ela me contou quando abriu a conta. Disse que você tinha oferecido ajudar e que era mais fácil gerenciar assim. E você acreditou? Eu perguntei, enojada. Eu não quis questionar. Ele admitiu. Eu achei que seu avô tinha combinado com ela. Você sabia que eu não sabia? Gritei. Você me viu ralando para pagar aluguel. Você me viu recusando sair com vocês porque eu estava dura. Você sabia e não falou nada. Eu não podia trair sua mãe. Ele sussurrou. Mas podia trair sua filha, né? Minha voz saiu quebrada agora. Preferiu proteger uma ladrona viciada do que me ajudar. O silêncio que caiu foi sepulcral. Meu tio Marcos, que até então estava quieto no canto, pigarreou. Joaquim, se serve de alguma coisa, a gente sabia. Todos olharam para ele. Como assim vocês sabiam? Meu avô perguntou devagar. Laura comentou comigo há uns 2 anos, ele admitiu. Ela desconfiou quando Regina comprou um carro à vista, aquela SUV. A gente sabia que o Carlos não ganhava tanto assim. E ninguém me falou nada. Meu avô estava desacreditado. A gente achou que era problema entre você e ela. Meu tio se defendeu. Que você sabia do vício e estava ajudando de alguma forma. Ajudando? Meu avô riu sem humor. Eu estava sendo roubado. Minha neta estava sendo roubada. Minha tia Laura teve a decência de parecer envergonhada. Desculpa, papai. A gente errou em não falar. Eu olhei para cada um deles. Minha mãe, chorando no canto. Meu pai, covarde. Minha tia, fofoqueira omissa. Meu tio, conivente. Todos sabiam. Todos deixaram acontecer. Amanhã eu vou no banco. Falei, me levantando. Vou pegar todos os extratos.
Vou descobrir cada centavo que ela gastou. E aí, vô, o senhor decide o que fazer. Mas eu vou atrás do que é meu. Eu vou com você, meu avô confirmou. E Regina pode ir procurando um advogado, porque se minha neta quiser, ela processa você. E eu não vou impedir. Minha mãe me olhou com ódio. Não com remorso, não com vergonha. Com ódio puro. Como se eu fosse a vilã da história. Peguei minha bolsa e saí daquela casa. No caminho para o carro, ouvi minha mãe gritando lá dentro, meu pai tentando acalmá-la. Não olhei para trás. Sentei no banco do motorista e deixei as lágrimas caírem. Não porque eu estava triste, mas porque finalmente, eu tinha entendido por que minha família sempre me tratou com frieza. Eles sabiam que eu estava sendo roubada. E não fizeram nada. Na segunda-feira, 9 horas em ponto, eu e meu avô estávamos na porta do banco. O gerente já estava esperando a gente, aquele sorrisinho profissional de quem lida com gente importante. Meu avô não perdeu tempo. Eu preciso de todos os extratos dessa conta aqui. Ele entregou um papel com o número da conta. Desde a abertura até hoje. Tudo. Cada movimentação. O gerente olhou para a tela do computador e franziu a testa. Senhor Joaquim, essa conta está em nome de outra pessoa. Eu preciso da autorização dela para liberar essas informações. A pessoa sou eu, falei, mostrando meu RG. Essa conta foi aberta no meu nome sem meu conhecimento. Eu quero saber quem abriu, quem movimentou e para onde foi cada centavo. O clima mudou completamente. O gerente ficou sério, chamou outro funcionário e em 15 minutos eu estava sentada numa sala privativa com uma pilha de papéis na minha frente. A conta foi aberta no dia 23 de março de 2022, o gerente explicou. A abertura foi presencial, com apresentação de documentos originais. A assinatura aqui, ele me mostrou. É sua? Eu olhei. Não era minha letra. Era muito parecida, mas não era. Minha mãe tinha falsificado minha assinatura. Não é minha, confirmei, sentindo um frio na barriga. Isso é falsidade ideológica. O gerente trocou um olhar com meu avô. Senhor Joaquim, a senhora tem base para um processo criminal. Eu vou precisar fazer um relatório interno sobre isso. Faça, meu avô disse simplesmente, e me dê cópia de tudo. Os extratos contavam uma história nojenta. Todo dia 15, R$ 2.000 entravam. E todo dia 16, 17, no máximo 18, o dinheiro sumia. Transferências para casas de apostas online. Bet Nacional, Bet 365, Blase, Pixbet. Nomes que eu nem conhecia. Saques em caixas eletrônicos. Compras online. Olha isso aqui! Apontei para o meu avô. No dia 17 de agosto desse ano, ela apostou R$ 4.500 num único dia. 4.500. Meu avô estava pálido. Ela apostava o dinheiro que eu mandava e ainda complementava com mais. Olha aqui em novembro, continuei, o estômago embrulhando. Ela sacou R$ 1.800 em dinheiro vivo num shopping, provavelmente para ninguém rastrear. Tinha compras também, um notebook de R$ 5.000, roupas de marca, jantar em restaurante caro. Ela estava vivendo uma vida paralela com o meu dinheiro. O gerente imprimiu tudo. Eram 147 páginas de extrato. 147 páginas de roubo documentado. Eu quero fechar essa conta, falei. Hoje, agora. Infelizmente, como a senhora não foi quem abriu, tecnicamente a senhora não pode fechar sem a presença da outra pessoa, o gerente explicou. Mesmo sendo meu nome? Perguntei desacreditada. Existe um processo para isso. A senhora vai precisar fazer um BO, contestar a abertura fraudulenta e aí o banco bloqueia a conta até resolução judicial. Então vamos fazer isso, meu avô decidiu. Agora. Saímos do banco e fomos direto para a delegacia. 3 horas depois, eu tinha um boletim de ocorrência nas mãos acusando minha mãe de estelionato, falsidade ideológica e apropriação indébita. O delegado foi bem claro. Com esses extratos e a assinatura falsa, a senhora tem um caso forte. Muito forte. Voltei para casa do meu avô à tarde. Ele tinha ligado para o advogado dele, Dr. Henrique, um senhor de uns 60 anos que trabalhava com meu avô há décadas. Isso aqui é grave, Dr. Henrique disse, folheando os documentos. A pena para estelionato pode chegar a 5 anos de reclusão, falsidade ideológica, mais 2, apropriação indébita, mais 4. Ela pode pegar até 11 anos. Eu não quero que minha mãe vá para a cadeia, falei.
E era verdade. Por mais que ela tivesse me ferrado, ainda era minha mãe. Eu só quero meu dinheiro de volta. O problema é que ela não tem como devolver, meu avô disse. Ela jogou tudo fora. Literalmente. Tem os bens dela, o advogado sugeriu. O carro, por exemplo, está no nome dela? Está, meu avô confirmou. Eu sei porque ela me pediu para ser avalista no financiamento, que ela quitou à vista 2 meses depois. Com o dinheiro que era meu, completei, amarga. A casa deles é alugada, meu avô continuou. Mas ela tem joias, tem umas bolsas caras, tem eletrônicos. Não vai dar nem 20 mil reais tudo isso, calculei. E ela me deve 72 mil. O advogado juntou os papéis. Olha, vamos fazer o seguinte. Eu entro com o processo. A gente pede ressarcimento integral, bloqueio de bens e danos morais. Enquanto isso, a investigação criminal corre em paralelo. Se ela não negociar, vai para a cadeia. Meu avô respirou fundo. E eu? Eu posso fazer algo? O senhor foi vítima também, o advogado disse. O senhor transferiu dinheiro acreditando que estava ajudando sua neta. Tecnicamente, sua filha enganou o senhor também. Eu quero mudar meu testamento, meu avô disse de repente. Hoje. Vô, tentei interromper. Não, deixa eu falar. Ele levantou a mão. Eu tinha deixado 40% da herança para sua mãe, mais 20% para o seu pai, 20% para Laura, 20% para você. Eu quero tirar sua mãe e seu pai completamente. 60% para você, 40% para Laura. Joaquim, tem certeza? O advogado perguntou. Absoluta, ele disse, a voz firme. E tem mais. Eu tenho um apartamento no setor Bueno, quitado, que está alugado. Eu quero passar para ela. Agora. Meu coração aceleou. Vô, não precisa... Precisa sim, ele me cortou. Você ficou 3 anos pagando aluguel quando podia estar morando num lugar seu. Sua mãe te roubou. Eu, sem querer, facilitei esse roubo. Eu vou consertar isso. Eu desabei a chorar. Não era nem pelo apartamento. Era porque finalmente alguém da minha família estava do meu lado de verdade. Na quinta-feira daquela semana, minha mãe recebeu a notificação do processo. Ela me ligou aos berros, me chamando de ingrata, de traidora, dizendo que eu ia me arrepender. Desliguei na cara dela. Na sexta, o advogado dela me ligou querendo negociar. Eu nem atendi. Passei tudo pro Dr. Henrique. No sábado, uma semana depois daquele jantar maldito, toda a família foi convocada para o escritório do advogado. Minha mãe chegou de olhos inchados, meu pai, cabisbaixo, minha tia Laura, curiosa, meu tio Marcos, desconfortável. Dr. Henrique foi direto. Regina, você tem 2 opções. Opção A, devolve o carro, as joias, tudo que comprou com o dinheiro da sua filha, assina uma confissão por escrito e entra num programa de tratamento para vício em jogos. A gente não retira o processo criminal, mas a gente pede pena alternativa. Opção B, isso vai para júri popular. Você vira notícia como a mãe que roubou a própria filha e muito provavelmente você vai presa. Minha mãe olhou para mim com ódio. Você quer me ver na cadeia? Eu queria ter recebido o dinheiro que meu avô mandou para mim, respondi. A voz fria. Mas você preferiu jogar no tigrinho. Ela assinou a confissão. Entregou o carro no dia seguinte. As joias, um notebook, 2 bolsas de grife. Tudo foi avaliado em R$ 19.800. O advogado vendeu tudo e depositou na minha conta, a verdadeira. O processo criminal ainda está correndo. A promotora disse que provavelmente ela vai pegar liberdade condicional e prestação de serviços comunitários por ser ré primária. Mas vai ficar com ficha suja. Vai ter que fazer tratamento obrigatório. E vai ter que conviver com o fato de que a família inteira sabe o que ela fez. Meu avô mudou o testamento. Passou o apartamento para o meu nome. Um apartamento lindo de 2 quartos, todo reformado, com uma vista incrível. Eu me mudei 3 semanas depois daquele jantar. Não pago mais aluguel. Pela primeira vez em anos, eu respiro aliviada no final do mês. Minha tia Laura me pediu desculpas. Disse que deveria ter falado antes. Eu aceitei, mas a relação nunca mais foi a mesma. Confiança quebrada não cola de volta. Meu pai tentou me ligar algumas vezes. Eu não atendi. Não tenho nada para falar com um homem que me viu passando necessidade e escolheu proteger uma mentirosa. Minha mãe? Bloqueei em tudo. Não quero saber dela. Não por enquanto. Talvez nunca mais. Sabe o que eu aprendi com tudo isso?
Família não é sagrada só porque é família. Família que rouba, que mente, que te sabota, não merece lealdade. E dinheiro? Dinheiro mostra o verdadeiro caráter das pessoas. Mostra quem te ama de verdade e quem só te quer por perto quando é conveniente. Hoje eu moro num apartamento que é meu. Trabalho, pago minhas contas e durmo tranquila sabendo que ninguém tá roubando de mim. Meu avô almoça comigo todo domingo. A gente joga dominó e fala sobre a vida. E se você tá passando por algo parecido, se desconfia que alguém da sua família tá te sabotando, investiga. Vai atrás. Porque R$ 72.000 não somem no ar. E 3 anos da sua vida sendo roubada não é pouca coisa. Confia, mas verifica. Principalmente quando o assunto é dinheiro.